Eu saúdo amado irmão, amada irmã, graças a Deus, aqui vos fala é o pastor André Oliveira. Chegou assim, amado, amada, o momento assim da palavra do Senhor, essa palavra gloriosa, essa palavra que renova o nosso ser, renova o nosso coração. É uma alegria muito grande, amado, estar na presença do Senhor, né? Para poder se ministrar assim a palavra do Senhor. Deus é maravilhoso. Vamos meditar aqui no versículo da palavra de Deus, querido, aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Somente um versículo 16. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 16. Nos fala assim a palavra do Senhor, querido. Diz assim: pela fé, em nome de Jesus, esse mesmo nome que fortaleceu a este homem que agora vedes. E reconheça assim a fé que vem por meio de Jesus. Ele deu-lhe saúde na presença de todos vós. Bendito é o nome do Senhor nosso Deus. Amado do Senhor, quando Pedro estava assim, dando o seu discurso no templo, após a cura de um coxo, na entrada do templo, amado, o povo estava se espantado, muitos não estavam entendendo o que estava acontecendo. Muitas vezes, querido do Senhor, as coisas estão acontecendo, ou pode acontecer algo, e muitas vezes nós não entendemos, muitas vezes a pessoa não entende o que está acontecendo. Mas nós que somos de Deus, servimos ao Senhor, conhecemos ao Senhor, quando acontecer algo que não tem explicação, nós não precisamos entrar em desespero ou ficar abismado. Quando o Senhor ele entra em evidência, né? Pode acontecer qualquer coisa, e nós que somos da fé não devemos se surpreender, mas glorificar o nome do Senhor, exaltar o nome do Senhor. É o que estava acontecendo ali no templo, né? Quando o Senhor entrou, né, em manifestação em favor daquele coxo, no momento que Pedro e João ali, né, ao entrar no templo, na entrada do templo, né, que aquele coxo veio pedir para eles uma esmola, esperando que ia receber alguma coisa, porque aquele coxo ele sempre ficava naquele lugar, na entrada do templo, nas proximidades do templo, porque ali as pessoas entravam, né, os judeus entravam para poder, né, vir até o templo adorar o Senhor, vir até o templo, né, como costume. E ali o coxo, né, ficava ali na entrada do templo, mas naquele dia à tarde, bendito seja Deus, já, né, à tarde é quando Pedro e João foi ter o templo para orar. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Diz que o templo chamado Formosa, né, no momento da oração, diz que era a hora nona, né, já era um pouco já tarde, né, mais tarde um pouco, aí, e quando aquele coxo viu aqueles dois homens, né, achando que ia receber algo assim, né, pedindo uma oferta, pedindo ali uma esmola, melhor dizendo, e ali, amado do Senhor, ele foi surpreendido, aleluia. Pedro fitando juntamente com João, aos olhos nele, esperando que ia receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus de Nazaré, levanta-te e anda. E ali, querido do Senhor, aconteceu um grande milagre. Bendito seja Deus. Um milagre tremendo aconteceu naquele momento. Amado do Senhor, aleluia. E houve um rebuliço,
Muitos ficaram espantados que aquele coxo, muitos o conheciam. Porque o da entrar no templo da Formosa, muitos conheciam ele, porque ele ficava ali pedindo a sua esmola. E aquele coxo estava ali dentro do templo, para lá e para cá, alegre pela sua cura. E muitos confusos, e muitos entrou ali em confusão, o que está acontecendo, o que aconteceu com este coxo. Muitas vezes a pessoa fica procurando saber o que aconteceu e não glorifica o nome do Senhor nosso Deus. Ali não era momento de perguntar o que aconteceu, mas era de adorar e exaltar e glorificar o nome do Senhor. Porque somente o nome do Senhor, querido, querida, é exaltado, é glorificado. O que nós aprendemos, amado, nos discursos de Pedro, aqui no versículo 16, bendito seja Deus, aquele coxo, ele necessitava de fortalecimento físico e também um fortalecimento espiritual. Bendito seja Deus. Exaltado o nome do Senhor. Foi o que aconteceu. E nós aprendemos aqui, amado, para haver fortaleza e para haver cura, saúde perfeita, é preciso de duas coisas. Primeiro, é preciso de fé. A fé verdadeira, a fé genuína. Sem fé, amado, não haverá fortalecimento. Sem fé, aleluia, não haverá saúde perfeita. Se não haver fé, não haver saúde perfeita. Se não haver fé, não haverá fortalecimento. E por isso que entendemos, amado, querido do Senhor, porque há tantas pessoas fracas, desanimadas. É por isso que eu entendo, amado irmão, que há tantas pessoas enfermas, né, sem saúde. É porque falta a fé. Aleluia. Mas muitas pessoas têm confundido a fé verdadeira com a emoção que está sentindo, ou até mesmo, amado, o convencimento do que está acontecendo. Mas a verdadeira fé, ela não foi manifestada. A verdadeira fé, ela não entrou em ação. Mas aqui, querido, no momento que João e Pedro se aproximou daquele coxo e disse para ele: bendito seja Deus, não tenho prata nem ouro. A fé do coração daquele coxo despertou naquele momento. E houve uma manifestação. E houve um poder. A ação divina foi manifestada naquele momento. O Senhor desceu com a sua manifestação, com a sua ação. E ali, querido do Senhor, houve milagre naquele momento. O milagre aconteceu, porque a fé, ela entrou em manifestação. A fé, ela foi manifestada. Ela entrou em evidência no coração daquele coxo naquele momento. Então, no momento que João, aleluia, e Pedro disse assim: olha, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou. Ele esperou. Eu quero falar com pessoas que estão esperando agora um milagre. Eu quero falar com pessoas que estão atentas ao milagre neste momento. Não é o milagre do homem, não. O milagre de Deus. Aleluia. A segunda coisa que eu aprendo, amado, com o discurso de Pedro, aqui no versículo 16, a quem que a sua fé foi canalizada? A quem? A fé de Pedro foi canalizada.
aonde a fé deve ser canalizada. Aleluia. A palavra de Deus aqui nos fala no versículo 16 que a fé deve ser canalizada em Jesus. No momento que a fé foi canalizada em Jesus, aquele coxo se levantou. Aquele coxo, amado, saiu dando salto, dando pulo. Querido, o que aprendemos? Aprendemos que a fé tem que estar canalizada em Jesus. Somente através de Jesus que há fortalecimento. Somente através de Jesus que há saúde perfeita. Somente através da fé e através do nome de Jesus. O verdadeiro milagre acontece em nome de Jesus. O verdadeiro milagre acontece. Aleluia. Sem dúvida, sem variações, sem, resultados de alguma cobrança ou, de alguma dívida, está no nome de Jesus. Somente o Senhor Jesus é uma fé, é uma cura perfeita, é uma cura sem dívida. Mas muitos podem dizer, mas lá na macumba também fulano foi curado. A imagem de Santal também fulano foi curado, foi ciclano, foi curado. Não sei na onde. Vem cá, e essa cura foi em nome de quem? Do Exu? Do tranca-rua, do guia, de uma imagem? Então essa cura é uma cura falsa. Satanás, ele opera a cura falsa. Sabe que Satanás também opera a cura? Opera a cura falsa. Pois é. Por isso ele é um anjo decaído. Ele opera a cura falsa. Ele age na cura falsa. Mas eu estou falando de cura perfeita. Quando Satanás faz alguma coisa para alguém, ele quer algo em troca. Ele vai cobrar. Ele vai ter algo. E isso não é por muito tempo. Porque Satanás trabalha com mentira. Mas Jesus não. Jesus, ele tem a cura perfeita. A cura perfeita, sacrifício perfeito, está na pessoa de Jesus. Quem está entendendo, glorifica a Deus. Quem está entendendo, levanta a tua mão e exalta e bendiz e glorifica o nome do Senhor nosso Deus. É por isso que no discurso Pedro disse no templo, pela fé, em nome de Jesus, em quem esse mesmo quem é o coxo, no nome fortaleceu a este homem que agora vede. Reconheça sim a fé que vem pelo meio, canalizada, meio quer dizer canalizada a Jesus. Deu saúde perfeita na presença de todos. Aleluia, vós. Este homem que está aí pulando, se alegrando, aleluia. E, aleluia, houve cura na vida dele através da fé, aleluia, em nome de Jesus. Por isso que ele recebeu saúde perfeita, na presença de todos vós. Então levanta a mão e glorifica o nome do Senhor nosso Deus. Exalta o nome do nosso Deus. Então deixa nascer no teu coração a verdadeira fé, amado. Deixa, aleluia, a verdadeira fé manifestar no teu coração. A fé que provoca milagre. A fé que dá ação ao milagre. Aleluia. A fé genuína. A fé sobrenatural. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. E esta fé, amado, é no nome de Jesus. Aleluia. Em nome de Jesus. Não pode ser em nome de outra pessoa. Não. Tem que ser no nome de Jesus. Glória a Deus. Da fé perfeita, do sacrifício perfeito. Aí vai acontecer, amado, o milagre do fortalecimento. Vai acontecer, querido, a saúde perfeita. Que seja ela na vida familiar, espiritual,
que seja ela na vida física ou sentimental, que seja ela física ou espiritual, ou familiar, ou financeira, eu não sei, mas a saúde perfeita vai acontecer na tua vida. Então deixa nascer no teu coração a verdadeira fé. E esta fé nasce através da palavra do Senhor. Você canaliza em nome de Jesus, direcionado ao poderoso nome do Senhor Jesus. E o milagre será manifesto, será concluído. Você vai dar salto, você vai se alegrar, você vai correr de um lado para outro com alegria. E vai dizer assim, aleluia, como, aleluia, este coxo eu fui curado, aleluia. Eu fui fortalecido, eu fui restaurado, aleluia, a minha vida mudou. Amado do Senhor, receba esta palavra nesta manhã de sábado, em nome de Jesus. Fica na paz do Senhor Jesus.